marcas buscan un lugar en la ciudad. ViaCard les da un espacio. ViaCard. Todas las formas de hacer publicidad en la vía pública. Sergio, estuviste trabajando en Uruguay, estuviste trabajando en, en Argentina y en Chile haciendo un relevamiento de la publicidad exterior. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones que has sacado de tu trabajo? Bueno, as principais conclusões que eu estou chegando diz respeito à diversidade de tipos de publicidade que existem nas diversas cidades, né? As cidades que eu visitei são cidades que eu posso chamar de cidades mundiais, ou seja, que tem uma grande influência das empresas multinacionais, tem uma grande influência das grandes corporações. Cada cidade tem uma particularidade, né? Seja Montevidéu, seja Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Valparaíso e Santiago. O que tem de claro, de comum entre todas elas é realmente a presença das grandes empresas multinacionais, né? E em cada uma delas você vai ter uma particularidade também. E essa parte interessante do meu projeto, né? Que é compreender as particularidades desse tipo da publicidade ao ar livre, tendo em conta as particularidades de cada lugar, né? Ou seja, a existência ou inexistência da publicidade em determinados lugares tem a ver com a cultura local, né? Quando eu vou para Buenos Aires, eu tenho os painéis verdes, né? Aquelas as pantagens verdes que são do século XIX, né? Século XIX, final do século. E tem uma característica que é de um outro tempo, né? E ao mesmo tempo, quando a gente está em Colônia do Sacramento, também você tem alguns quiosques de propaganda que tem uma característica estética de um outro tempo. Ou seja, você tem no Buenos Aires, por exemplo, você tem os painéis eletrônicos, né? Conversando com os painéis do século XIX. Então você tem uma grande diversidade, né? É o que nós chamamos na geografia de acúmulo de tempos, né? E isso é uma coisa que me chama muito atenção para minha pesquisa, para compreender
compreender, por exemplo, o que leva à inexistência de publicidade na cidade de São Paulo. Existem questões urbanas, existem questões legais, mas meu maior interesse é compreender que movimento é esse, né, para existência ou inexistência da publicidade. En caso de San Pablo, después de muchas idas y vueltas, después de haber quedado con una ciudad prácticamente desmantelada en cuanto a refugios, relojes, a todo lo que es el mobiliario urbano, al parecer ahora hay una serie de decisiones de orden político que están vinculadas con el posible retorno de la publicidad exterior a San Pablo. ¿Va a ser la misma San Pablo de antes o piensas que va a ser otra cosa? Bom, todas as pessoas envolvidas com esse processo que foi a Lei Cidade Limpa, tem um grande aprendizado com tudo isso, né? Para bem ou para mal, os próprios empresários reconhecem os problemas causados pela publicidade no passado. No entanto, a exemplo de uma série de cidades brasileiras, eles têm bem claro que eliminar a atividade não é a solução. Definitivamente. Você tem na Constituição brasileira um artigo muito claro que diz respeito à livre iniciativa, né? Então, se você está praticando uma atividade que é idônea, que gera tributação, que gera emprego, né? É muito complicado, né? Você da noite para o dia falar que não existe mais isso. Imagine qualquer atividade que você conheça, talvez um táxi, por exemplo. No dia seguinte, a pessoa sai para trabalhar e no dia seguinte sua atividade não existe mais. É muito complicado, né? Agora, os próprios empresários têm muito claro que eles têm condições de oferecer para o mercado um tipo de painel que ocasione uma melhor qualidade técnica, né? Que tenha uma melhor qualidade técnica, né? E que esteja em harmonia com a paisagem urbana. Contudo,
um dos grandes dilemas das prefeituras, em especial nos últimos anos, quando a gente vê o estado mínimo, né, que as parcerias público-privadas, esse tipo de coisa, é um momento que você também vê que os sistemas públicos para fiscalização, sistemas públicos para cuidar da coisa pública, também foram desmantelados, né? Então, não adianta nada o empresário fazer um trabalho se amanhã ou depois em São Paulo nós tivermos uma publicidade adequada, mas se não houver um bom sistema de fiscalização, um bom sistema de tributação, né? E no meu ponto de vista, o envolvimento da comunidade, da sociedade, de alguma forma com as campanhas, sim, eu acho que, meu ponto de vista, eu acho que devem haver projetos de comunicação cidadã. Eu acho que o cidadão tem que ter acesso à publicidade. Eu tenho exemplos disso. Bom, se não houver esse tipo de coisa, também não vai ser a situação ideal, né? Acho que tem que haver uma boa publicidade que converse com o espaço urbano, né? Que agregue valor ao espaço urbano. Você tem que ter um sistema de fiscalização e tem que tributar. E os empresários estão cientes disso, né? El trabajo de investigación que has llevado a cabo está en principio vinculado con una tesis de un doctorado, de un máster que estás llevando a cabo en lo personal, pero que va a ser la génesis, el punto de partida de una publicación, de un libro en el cual pretendes sintetizar y mostrar detalles a veces no vistos ni observados por la propia gente que está trabajando en el asunto de la publicidad exterior. ¿Cómo va el proyecto ese? ¿Cuál es tu idea final al respecto? Obrigado pela pergunta. Bom, eu trabalho com mídia exterior há cerca de 15, mais ou menos 15 a 16 anos, né? Nesse período, tive a oportunidade de conhecer várias áreas dentro de mídia exterior, via pública, como os lhe chamam.
desenhos técnicos para caldeiraria, desde a legalização de publicidade, né, a proposta de leis, né, trabalhar com legislação e junto com a equipe da minha empresa, tivemos condições de fazer trabalhos de mapeamento de publicidade. Ou seja, uma determinada cidade que se pretende fazer uma legislação, contrata uma empresa como a minha, que tem uma expertise específico para fazer o levantamento do que há de publicidade, para que depois as pessoas competentes da prefeitura ou técnicos possam fazer um trabalho técnico que leve em conta as questões de meio ambiente para propor uma legislação. Faça esse conhecimento de trabalhar na área e, em específico, esse conhecimento de mapeamento, junto com isso, eu tenho uma especialização que sou formado em geografia, né? Sou geógrafo, né? Como vocês colocam. E o geógrafo estuda o espaço, né? O espaço é síntese. E no ano de 2009 tive a oportunidade de escrever um livro contando a história da publicidade ao ar livre no espaço da cidade de São Paulo. Então, tomando conhecimento da história da publicidade, eu tive outra oportunidade que foi de escrever um projeto para a Universidade de São Paulo, né? Um departamento específico que trata de América Latina, né? Chama PROLAN, Programa para Integração na América Latina. E como já tinha alguma expertise sobre a publicidade em via pública em São Paulo, eu tive a curiosidade de comparar essa publicidade que hoje não existe com alguma cidade de mesma magnitude, né? No caso, procurei uma cidade na América Latina que tivessem características similares a São Paulo, no aspecto de importância regional, né? Então, pesquisei Cidade de México, pesquisei Bogotá, pesquisei Santiago, pesquisei Montevidéu, até chegar uma grata surpresa em Buenos Aires, que comparativamente
tem muitas similitudes, é muito os dados que tem hoje de Buenos Aires são muito parecidos com os dados de São Paulo, né? Com as devidas proporções. E nesse aspecto, o meu objeto de estudo qual que é? Mídia e via pública. É uma cidade que tem muita. Então, nesse sentido, o meu projeto tomou vida, tomou corpo, até porque foi lá que eu encontrei o maior apoio para a pesquisa até agora, né? E onde tudo isso para dizer o quê? Eu estive em Buenos Aires no começo do ano de 2011, né? Fiz um mapeamento sistemático de toda a publicidade na Avenida 9 de Julho. Creio que foram cerca de 154 painéis. Com mapa, mapeamento e foto. E a descrição de cada painel. E vou comparar essa publicidade no contexto de Buenos Aires, no contexto da história de Buenos Aires, com a publicidade da Avenida Paulista em São Paulo, que em importância tem uma importância similar à importância cultural que é a 9 de julho para a Argentina, para Buenos Aires. E aqui em São Paulo eu tenho a Lei Cidade Limpa. Aí alguma pessoa pode me perguntar, tá, mas você vai comparar o que com o que? Se em Buenos Aires você tem muita publicidade, né? É senso comum. E em São Paulo não tem nada. Não tem nada? Como que foi essa mudança da Lei Cidade Limpa de 2006, 2007 para hoje? Para onde foi o dinheiro desse investimento? Onde está? Né? Quem teve ganho político com isso? Quais são os desdobramentos? Né? Estou aqui em São Paulo dizem que vai ser a maior licitação de equipamentos de mobiliário urbano da América Latina. 2 bilhões em 30 anos. Quem vai ganhar essa licitação? É uma empresa brasileira? Sim. A minha pergunta é: temos um objeto de estudo, de pesquisa, de trabalho, mídia ao ar livre. Sim, é nosso objeto, é o nosso ganha-pão, né? E ao mesmo tempo incita a nossa curiosidade, né? Para cada dia mais estudar,
aprender mais com isso. Mas eu pergunto, com esse jogo da globalização, tomando, por exemplo, cidades tão importantes que são Buenos Aires, que inclusive é a capital federal, né? E São Paulo, que é uma capital econômica, como que essas cidades estão participando desse jogo, tomando, por exemplo, a mídia, né? Como que elas participam desse jogo? Elas são coadjuvantes ou são atores principais? Como é que são? Essa é a minha pergunta. No fundo, essa é a pergunta que tem a ver com o quê? Com a nossa cidadania. O quanto eu estou disposto a tomar posse do que é meu. O quanto eu estou disposto a entregar para outras pessoas o meu espaço público. Então, essas questões que incomodam, né? E faz parte dessa pesquisa. ¿En qué etapa se encuentra el libro? Sim. Bom, agora, nesse momento, eu estou terminando de fazer o que chamamos de consulta bibliográfica. Já fiz o que chamamos de trabalho de campo em Buenos Aires. Fiz cerca de 5 ótimas entrevistas em Buenos Aires. Aliás, gostaria de agradecer a todos que, nossa, me colaboraram de uma maneira muito amigável mesmo. Eu acho que muito carinhosa, né? Omar Dinardo, Gustavo Brizuela, o seu José D'Amato, né? Mônica, né? E o Carlos Guzman, que não tenho palavras para o apoio dele. E hoje eu tenho todo o material, eu tenho uma matéria bruta, que é assim que nós chamamos, né? De entrevistas, do mapeamento que fiz na 9 de julho. E agora estou na que chamo da etapa do Brasil, para fazer uma lapidação, né, um arremate, creio que para janeiro, para que eu possa defender no Brasil chamamos mestrado, é um título de maestria, né? Em ciências para a integração da América Latina, com o tema da comparação da publicidade em São Paulo e Buenos Aires, né? Posteriormente, esse trabalho pronto, né,
aí podemos estudar a possibilidade, quem sabe, se houver interesse de alguma parte, fazer uma eventual publicação. E quem sabe em duas línguas,